Olá, boa noite. Hoje o assunto do programa é esporte de aventura. Afinal, quem não gosta de sentir um friozinho na barriga, uma adrenalina, não é mesmo? O Brasil recebe muitos turistas de fora e a cada ano eles gastam em média $916 em uma única viagem. Estes são os dados da Organização Mundial do Turismo das Nações Unidas. A indústria do turismo empregou 1 em cada 10 pessoas no mundo, o que gerou uma contribuição econômica de quase $8 trilhões. Pensando nisso, a nossa equipe de reportagem foi até a Adventure Sport Fair 2018, o maior evento de turismo de esporte de aventura da América Latina, para entender um pouco mais sobre o crescimento deste setor. Vamos ver o que a repórter Ana Bezerra encontrou por lá. Radicalizar. Descobrir que cair faz parte e superar seus próprios limites. Gente, eu nunca fui radical na minha vida. A primeira vez que eu faço uma coisa assim tão diferente. É muito legal. Vale a pena. Estes são apenas alguns dos ingredientes que fazem do esporte de aventura um dos setores que mais cresce no planeta. Um estudo apresentado por uma consultoria norte-americana mostrou que até 2023 o segmento vai registrar um salto de 200% ao redor do mundo. Pensando nisso, nossa equipe foi até o principal evento da América Latina de esportes e turismo do segmento, a Adventure Sport Fair. Um outro destaque é o estande de mergulho, como explica o instrutor Alvair Oliveira, que prefere ser chamado de jornada. E nós estamos na Adventure Fair justamente para proporcionar aos visitantes uma das experiências mais incríveis que existe, o mergulho autônomo. Parecido com isso, só o que o astronauta faz no espaço, só que nós dentro da água fazemos melhor, a gente consegue dominar a flutuabilidade com muito mais ferramenta do que o astronauta. Muitas pessoas portadoras de necessidades especiais, né? Eles vêm. Ontem, por exemplo, foram 4 cadeirantes, um deficiente visual. Hoje nós estamos esperando mais, porque o mergulho é uma atividade que ela integra, né, a sociedade. Então é muito interessante também por esse aspecto aí. É, jornada, mas não é só o mergulho que tem chamado a atenção das pessoas que têm algum tipo de deficiência. Até porque foi no esporte de aventura que o Ricardo redescobriu a vontade de viver, depois de ter sido vítima de um sequestro. Eu levei um tiro num sequestro relâmpago em 2001. Antes disso, eu já passeava, viajava bastante, então eu quis ver isso, inicialmente ver isso para mim, como eu podia resgatar, voltar a essas atividades que eu gostava tanto, né? E foi procurando empresas que oferecem esportes de aventura adaptados que o Ricardo percebeu uma grande oportunidade de negócio. Outros colegas com deficiência, eles também começaram a me questionar, né? Como eu estava fazendo isso, eles começaram a pedir dicas, informações, e aí alguns começaram até a me provocar em relação a trabalhar com isso, porque ninguém trabalhava com isso, e ainda hoje poucos trabalham. Então comecei a ver isso não só como uma satisfação pessoal, mas como também levar essa satisfação para outros colegas. Em busca de aventuras, o Ricardo já fez diversas viagens internacionais. Eu já fui lá para fora, fui para o Peru, fui para Machu Picchu, já fiz escaladas no México e outras coisas também na Europa, Portugal, Alemanha, França. Na verdade, lá o esporte de aventura está bem mais desenvolvido, né? Não só a questão do desenvolvimento das empresas, mas a busca muito grande pelas pessoas também. Para você ter uma ideia do sucesso do setor no país, o Brasil foi eleito o melhor lugar do mundo para o turismo de aventura. A pesquisa foi feita por uma plataforma universitária dos Estados Unidos, que é especializada em rankings globais. Cada visitante que chega ao Brasil gasta em média $916 em uma viagem,
Foi o que revelou a Organização Mundial do Turismo das Nações Unidas. A indústria empregou 1 em cada 10 pessoas no mundo, o que gerou uma contribuição econômica de quase 8 trilhões de dólares, ou ainda 10% do produto interno bruto mundial. Os dados são do Conselho Mundial de Viagens e Turismo. O ranking da Universidade Americana ainda mostrou que, em segundo lugar para o turismo de aventura, está a Itália, seguida pela Espanha, Tailândia, Grécia, Costa Rica, Nova Zelândia, Argentina, México e Portugal. A gente vê que muitas pessoas se surpreendem com o tanto de coisa que tem para conhecer em São Paulo. Então, muitas pessoas que vêm e visitam, nossa, eu nunca não sabia que tinha... A gente tem o Parque Nacional da Bocaina, que é um dos maiores em hectares no Brasil. A gente tem também muitas atividades que às vezes as pessoas vão para fora, mas aqui tem também Big Jump, Mariporã. A gente tem diversas tirolesas que são uma das maiores do país, as diversas práticas esportivas que aqui são, que vale a pena conhecer em São Paulo. Ana, o Brasil é um país que oferece diversas possibilidades para quem busca adrenalina e aventura. E aqui no estúdio eu recebo o Rodrigo Ramos, que é especialista em turismo e desenvolvimento territorial. É um prazer recebê-lo aqui, Rodrigo. Prazer é meu, Carol. Obrigado pelo convite. A gente quer agradecer também a Beta, que foi que disponibilizou a sua vinda, e você trouxe um livro aqui, né, para nós, né? Exatamente. Fala sobre o quê? Bom, esse livro ele é um resumo das ações realizadas dentro do programa Aventura Segura, que foi o programa que capacitou mais de 8.000 profissionais e 500 empresas do território nacional. E a Beta foi a entidade executora, a Associação Brasileira de Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura, em parceria com o Ministério do Turismo e o SEBRAE. Então, foi um pioneiro, né, na verdade, em capacitação, e hoje nós colhemos frutos desse programa Aventura Segura em todo o país. Eu percebi aqui muitas imagens de natureza, né? Que é o que representa bem o nosso país, né? Exatamente. Tem muita natureza. E como é que funciona essa questão do turismo natural? Então, o turismo de natureza, hoje, ele responde por 25% do turismo que nós recebemos e trabalhamos no país, né? Para vocês terem uma ideia, 25%, o único país que cresce nas mesmas taxas é a China, em termos de turismo de natureza, né? Então, hoje nós temos mais de 5.000 empreendimentos no país que trabalham de alguma forma com turismo de natureza, sendo eles agências de receptivo, operadoras locais, meios de hospedagem que ofereçam alguma atividade como uma tirolesa, uma caminhada, cachoeira. Então, é um segmento que cresce muito, ele só fica atrás do segmento de praia, né? Sol e praia, que, claro, o nosso país é privilegiado com mais de 8.000 quilômetros de praia, né, de costa. Então, o turismo de natureza ele tem um apelo muito forte dentro do mundo do turismo aqui no Brasil. Mas não é só isso que nós temos, não, né? Tem também uma questão do turismo urbano, né? Quais são as opções que nós temos? Mesmo no turismo, quando nós falamos de natureza, né, nós falamos nos grandes centros, hoje em dia muitos atrativos, que nós chamamos de atrativos organizados, por exemplo, parques urbanos, algum hotel urbano, eles querem oferecer atividades em meio à natureza. Então você começa a encontrar muita coisa, por exemplo, hotéis que oferecem trilhas, mas que são mesmo dentro de áreas urbanas, os parques urbanos oferecendo atividades em meio à natureza. Você vê muito parque já com circuito de arvorismo, até shopping centers começaram a ver que as pessoas buscam isso, as crianças, as famílias querem ter algum contato com a natureza e com as atividades de aventura. Então hoje você encontra mini circuitos de arvorismo em alguns shopping centers das grandes cidades. E aí por aí vai. Então, e apesar da nossa crise, ainda assim, é um mercado aquecido, né? É um mercado aquecido, é um mercado que, claro, o turismo nacional, né, o turismo interno, ele cresce muito com as dificuldades externas, vamos dizer assim. Então, quando você vê o dólar subindo, os custos para viagens internacionais sobem, então aquece o turismo interno. Então, você percebe agora, por exemplo, na temporada de julho, temporada de férias, como aqueceu o turismo interno, porque a gente está passando por uma crise econômica mundial e então as pessoas começam a viajar mais dentro do próprio país. Isso para nós, enquanto, né, empresários que trabalhamos com turismo de natureza, enfim, com qualquer tipo de turismo no país, é muito importante, então a gente flutua junto também com a economia e isso aquece para nós aqui o mercado interno. O que atrai esses turistas seria a adrenalina? O que será que atrai? Carol, a adrenalina é uma palavra que a gente normalmente no turismo não usa muito.
no sentido de o quê? A adrenalina sugere esforço, né? Quando vou não atrai, né? Mesmo que precise do esforço, é melhor não citar. Exatamente, a gente faz uma diferenciação, por exemplo, adrenalina, radical, muita gente usa, eu quero fazer uma atividade radical. Isso, quando você fala para alguém que está acostumado a uma atividade um pouco mais extrema, vamos dizer assim, tudo bem, é o que ela busca. Agora, quando você vai falar com famílias, quando você fala para crianças, o pai fica com medo, fala, nossa, mas eu vou pôr o meu filho em alguma atividade radical. Então, no turismo, a gente procura não utilizar tanto essas palavras. A gente procura buscar diversão, né? A criança quer ter diversão, a família quer ter conforto, quer ter uma atividade fora do comum. Aí é a atividade de natureza. Agora, se é o esporte, se a gente for falar com um esportista, um montanhista, aquele que está acostumado, ele busca isso, adrenalina, esporte extremo. Então, o turismo ele busca isso, agregar mais pessoas, famílias, várias idades, né? Vários tipos de conhecimento sobre a atividade. Às vezes a pessoa nunca fez nada, ela quer descer o bote, um rafting, só que ela nunca fez. Aí se você falar, não, vai ter adrenalina, a pessoa já fica com medo, né? Então é isso, o turismo a gente procura ser mais suave. E não só na fala, mas também na prática, né? Eu acho que a forma de se descer num bote é diferente para quem nunca desceu, né? Com certeza. Com toda a segurança possível, Se você vai para destinos de turismo de natureza no Brasil, aqui no interior de São Paulo, falamos já que estamos aqui, você encontra empresas que têm atividades em águas, né? Que são boia cross, o rafting, onde os instrutores estão capacitados para qualquer idade, para tornar mais seguro isso. O programa Aventura Segura, como a gente comentou no início, ele veio trazer ferramentas para esses instrutores, gestores de empresas, de como eles poderiam oferecer atividade com maior segurança. E hoje o Brasil ele é reconhecido internacionalmente pelas normas técnicas de segurança em atividade de aventura, de turismo de aventura, porque até então nós não tínhamos nenhuma norma, nada que regesse o turismo. A gente encontra normas no setor, mas nada para turismo de aventura. Empresas que investem no turismo de aventura, segundo o Ministério do Turismo, faturam em torno de 500 milhões por ano. Você já ouviu falar sobre curling? Este é um esporte de inverno que nasceu na Escócia e tem ganhado cada vez mais espaço no esporte de aventura. A novidade tem ganhado também adaptações para as regiões caracterizadas pelo calor. E quem vai trazer um pouco mais sobre essa curiosidade é um membro da Seleção Mundial de Curling, Sérgio Vilela, na reportagem de Ana Bezerra. E em meio a todas estas pessoas interessadas em aventura, encontramos o Sérgio Vilela, membro da Seleção Mundial de Curling, e que também representou o Brasil no Pan-Americano deste ano. O curling ele é original da Escócia, então bem na Idade Média, imagina, o lago congelava, eles pegavam as pedras e ficavam jogando no lago congelado. Então hoje o curling é um esporte olímpico, então ele é praticado em ambientes mais controlados. Nós estamos trabalhando para fazer uma pista no Brasil, mas por enquanto uma forma muito eficiente que a gente tem para divulgar o curling, para que ele tenha mais conhecimento, é uma pista que a gente chama de street curling, que é o curling de rua. Então ele simula o mesmo efeito e a mesma forma de um jogo, mas em que ele pode ser praticado em qualquer lugar. Então nós temos duas pistas que ficam rodando o Brasil, participando de eventos como essa feira, em que a gente pode tentar conseguir mais pessoas interessadas. A nível recreativo, o curling pode até parecer fácil. Acontece que na prática, o Sérgio tem que jogar com uma pedra de granito de 20 quilos, não é isso, Sérgio? Isso, é basicamente o mesmo material da sua pia da cozinha, que nós temos que deslizar numa pista de 45 metros. Então a intenção nossa é, para 2019, 2020, nós teremos um centro de gelo aqui em São Paulo. Marcelo, qualquer pessoa pode fazer esse esporte? Sim, o curling tem uma vantagem muito bacana, ele é totalmente inclusivo. Ele mistura gente de várias faixas etárias, de várias condições físicas, sexos diferentes. Então pode jogar homem com mulher junto, marido e mulher, filho e pai, neto e avô. E o paralímpico também. A nível recreativo, o paralímpico joga junto com o não paralímpico. Então ele entra com a cadeira de roda na pista de gelo e pode jogar junto com algumas adaptações, variando aí de acordo com a capacidade que o atleta tem, que a pessoa tenha. Empresas que investem no turismo de aventura, segundo o Ministério do Turismo, faturam em torno de 500 milhões por ano e tem um total de mais de 5.300 clientes atendidos.
De acordo com a Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura, mais de 5 milhões de turistas visitam o país em busca dos mais notáveis destinos para a prática de exercícios ao ar livre. Além disso, há mais de 2.000 empresas especializadas no segmento. Hoje o turismo de aventura, o ecoturismo, o turismo rural, o turismo náutico, né, são segmentos do turismo fundamentais hoje com grande potencial no Brasil, né? O Brasil é o primeiro país em recursos naturais, tem um grande potencial de recursos culturais e nós temos que trabalhar em parceria para transformar essas potencialidades em projetos de desenvolvimento do turismo no Brasil. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, indica que o Brasil tem vários motivos para que o setor cresça no país. Isto porque 62% do território nacional possui vegetação nativa. São mais de 230 pontos de referência indicados para as atividades. A gente tem andado o Brasil divulgando o programa Produtor Mais Turismo, né? Divulgando as ações do Ministério e uma coisa que a gente pôde confirmar, aquela constatação que a gente já tem. O brasileiro não conhece o Brasil, né? E nós vamos trabalhar fortemente no apoio, a promoção, a divulgação e a estruturação dessas atividades para que o brasileiro efetivamente possa viver o Brasil. E para quem quer ter uma experiência aérea, ainda que virtual... Os registros, né, comprovam que esse sonho de voar, né, acompanha há muito tempo, né? E hoje, com tanta tecnologia, com tanto acesso a materiais nobres, leves, resistentes, nós conseguimos ter equipamentos que realmente voam com segurança, né? E as pessoas cada vez mais se sentem seguras e se dando a oportunidade de concretizar esse sonho. Você gostou da experiência? Muito, muito bacana mesmo. Parece que você está assim no ar, muito legal. E agora, o que você espera aí para o futuro? A próxima aventura, né? Vamos ver qual é. E a gente volta aqui com a nossa conversa com o Rodrigo Ramos, que é especialista em turismo. Rodrigo, o turismo, mesmo o turismo de aventura, ele é, assim, democrático, né? Adaptado para diversos perfis. Inclusive, também tem adaptações para pessoas com necessidades especiais? Isso mesmo, Carol. Na verdade, é uma demanda muito crescente. Hoje, no Brasil, nós temos mais de 40 milhões de pessoas PCDs, que nós chamamos pessoas com, né, capacidade reduzida, que têm necessidades especiais. E é um mercado que o turismo de natureza, de aventura, ele abraçou, né? Então, nós temos hoje destinos até de turismo de natureza que estão totalmente adaptados para receber esse perfil, né, esse turista com esse perfil. Então, você consegue fazer uma tirolesa, né, pessoas com segurança e com adaptação, descer um rafting, né, fazer um boia cross, fazer trilhas, né, tudo com pessoas com essas necessidades. Nós falamos aqui de algumas regiões, né, a gente citou Foz do Iguaçu, por exemplo, que tem aquela queda de água bem grande e tem essa opção de helicóptero para quem quiser ver toda essa imagem maravilhosa, mas assim com mais segurança, né? Tem outros locais com essas possibilidades? Sim, sim. Na verdade, o Brasil é um celeiro, né? A gente falou no início, o Brasil tem... Cada cidadezinha que você encontra, você tem uma possibilidade... Você falou que próximo da gente... Próximo da gente, a gente tem aqui Serra da Mantiqueira, é um destino que está despontando para o turismo de natureza. Claro, nós falamos da Serra, né? Muito próximo a São Paulo, Rio de Janeiro. Então, ela recebe já um público muito grande, né? Principalmente na época de inverno. Mas a gente está trabalhando também a Serra da Mantiqueira para ser um destino de natureza, de ecoturismo, de contemplação. O litoral norte paulista, com as atividades aquáticas, né? Então, você tem sempre na temporada de verão muita gente, Ilhabela, litoral norte como um todo. E no Brasil nós trabalhamos pela Aventura Segura mais de 18 destinos, né? A gente fala que é do Oiapoque ao Chuí, porque nós tivemos Serra Gaúcha, um exemplo, trabalhamos lá com a capacitação e qualificação, trabalhamos Lençóis Maranhenses lá no Maranhão, Jalapão, Chapada Diamantina, então Fernando de Noronha, então tem, assim, é uma infinidade de destinos que hoje que têm empresas associadas à Beta, que estão capacitadas para prestar um serviço de maior segurança para o turista que procura essas atividades. Hoje esta é uma tendência mundial? Eu acho que o Brasil está seguindo essa tendência, né? Se você pegar muito a América do Norte, Europa,
os cidadãos desses países, né, desses destinos, eles já são acostumados com fazer atividades em natureza. Nascem fazendo atividades em natureza, trilhas desde criança e tal. O Brasil, a gente tinha isso, né? Eu vejo muitos dos meus pais, eles tinham muito contato com a natureza e, querendo ou não, essa parte mais digital acaba afastando um pouco o público. E a gente está começando a fazer com que seja um antídoto. A gente fala que a natureza é um antídoto para o mundo digital que a gente vive hoje, para uma fuga. A gente busca a natureza para fugir um pouco dessa questão urbana, dessa questão digital que a gente tem hoje. Então, a gente tem muito caminho a trilhar e muito mercado a conquistar aqui no Brasil com o turismo de natureza. A gente iniciou falando sobre aquecimento do mercado, né? E como os municípios eles podem se beneficiar com essas receitas provenientes do turismo? Olha, um bom planejamento, né? Hoje eu sou gestor de uma agência de desenvolvimento turístico e se não houver um bom planejamento do que você quer para o turismo, né? Porque a gente vê em muitos destinos, muitas cidades onde a gestão pública ela vê o turismo como um grande potencial econômico, só que ela não dá a importância devida no momento de fazer a gestão desse turismo, né? Então, se você tiver um bom planejamento, um bom alinhamento entre gestores públicos e gestores privados dessas empresas de turismo, com certeza o destino tem muito a crescer, né? Se desenvolver, né? Mas o planejamento é fundamental. Sem o planejamento, nada acontece. Se no município tiver essa opção de uma área que não foi explorada, que pode ser que a gestão local observe que pode haver esse turismo, quais são os passos para que se estabeleça um turismo organizado neste local? Sim, realmente, muitas cidades, muitos destinos têm áreas naturais, claro, respeitando a legislação ambiental, que podem ser trabalhadas para o turismo. Existem muitos investidores, né, pessoas que buscam esses destinos novos, né, para poder investir, criar um parque de aventura ou transformar mesmo, ali tem uma cachoeira, transformar num parque natural. Então, é a conversa mesmo entre a gestão pública e o privado, ir nessas feiras como a Adventure Sports Fair, né, onde você consegue conectar o mercado, né, da aventura, os empresários com as prefeituras, participar das palestras e ter esse networking das feiras como a Adventure é muito importante. Né? Lá você consegue, com certeza, sair de lá com algum contato, levar para o seu município alguém que queira investir no turismo. Legal. As férias estão chegando, então nós temos opções, né, aí para o final do ano, não só para sair do Brasil, né, mas para ficar aqui dentro e aproveitar esse turismo natural que nós temos aqui, né? Muito obrigada. Essa conversa foi muito boa. A gente aprendeu muito sobre como explorar mais esta realidade, né? Obrigada, nós agradecemos aqui sua presença. Eu que agradeço, Carol, a TV Novo Tempo também. Obrigado. Legal. O Realidade em Pauta fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso site novotempo.com/jornalismo. Uma boa noite para você e até o próximo programa.